Eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Gregor Samsa, de A Metamorfose, de Franz Kafka. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante dos seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. Ale, hoje o nosso encontro é com Gregor Samsa, protagonista da Metamorfose do Kafka, que tem, talvez, não sei se você concorda, a frase inicial, né, o início dessa obra, talvez seja a mais emblemática, a mais famosa de toda a literatura. Você não acha? Olha, é interessante pensar nisso, né? Porque, claro que é sempre muito pessoal, muito subjetivo a gente escolher o trecho mais famoso ou o trecho mais emblemático da literatura, até porque isso é atravessado pelo gosto pessoal de cada um. Mas é muito difícil encontrar alguém que goste de literatura como nós, que é apaixonado de literatura por literatura como nós, e que não conheça esse início absolutamente famoso do Metamorfose. Eu não sei se é o mais famoso da literatura, mas do século XX, eu vou usar cravar aqui que é. Né? Não só o mais emblemático, mas o mais desconcertante. Isso com certeza. O mais assustador, talvez? Porque a gente está acostumado com narrativas, e claro que aqui a gente está falando de um autor absolutamente moderno, né, para sua época ainda hoje. Normalmente a gente está acostumado com histórias que começam apresentando uma situação mais ou menos normal, e essa situação, por mil e um motivos, vai se complicando até um clímax. E aqui não, né? Já começa pelo clímax, já começa pela tal da transformação da metamorfose. Além de já começar pela metamorfose, tem uma das frases, dos períodos aqui que sempre me chama a atenção quando eu leio ou releio, porque a Metamorfose é um desses livros que a gente está sempre em contato, né? Que é essa bendita dessa frase quando ele diz que não era um sonho. Quando ele diz que não era um sonho, para mim é um rompimento total, completo e restrito com qualquer perspectiva que a gente tenha de que aquilo fosse, entre aspas, uma mentira, né? Sim. Ou seja, isso que o Kafka faz, né, de trazer essa metamorfose desse homem, do nosso Gregor Samsa, nosso personagem de hoje, num inseto monstruoso, para o plano da realidade, para o plano do palpável, isso eu acho, assim, de uma maestria, e é terrível, é cruel. Porque você não espera a narrativa, quer dizer, em algum momento vai se revelar que é um sonho, que é um devaneio. Não, né? É a realidade. Mas eu acho que um outro ponto, além deste, que torna tudo ainda mais tétrico, é que o narrador apresenta para nós essa situação, né? Um homem, um caixeiro viajante que mora em Praga. Um belo dia, né, depois de uma noite de sonhos intranquilos, ele acorda transformado num inseto monstruoso. O narrador conta isso como se fosse normal. Tô indo à padaria comprar pão. É normal, quer dizer, é uma narrativa sobre o cotidiano, né? Não é um mundo fantástico, um mundo maravilhoso, é um mundo de uma família de classe média, real, plausível, em que acontece um evento absurdo, mas que não é tido como absurdo pelo narrador, né? Bom, essa é uma das tônicas do Metamorfose, né? A gente vai ter uma série de situações absolutamente esdrúxulas ali colocadas, como se fossem normais, vendidas e postas como normais, mas antes da gente desenvolver mais a respeito disso, falar sobre o Kafka, é sempre interessante a gente citar, né, Marcos, sobre como
O Samsa é transformado num inseto monstruoso, mas via de regra, as pessoas tendem a falar ou acreditar ou até divulgar por aí que ele é transformado numa barata, né? Uma barata. É interessante como a barata acaba tendo esse protagonismo involuntário, porque aqui não há nenhuma tradução ou nenhuma menção específica à barata. A barata. Em nenhum momento se usa a palavra barata, se usa a palavra inseto, né? E é engraçado, o Nabokov, né, que é aquele grande escritor russo, mas que escreveu suas principais obras no exílio em inglês, certa vez ele foi dar uma aula nos Estados Unidos sobre a metamorfose e ele passa boa parte da aula tentando adivinhar que inseto seria, né? Em que inseto o Gregor Samsa teria se transformado. E depois de analisar de forma muito criteriosa a obra, ele chegou à conclusão, pasmem aqui, que era um besouro. Né? Ó, a revelação, gente, não é barata, é besouro. Na verdade, ele estava num besouro e há um momento na obra, porque esse livro, eu não sei você, Lê, mas há momentos que são muito engraçados. Eu rio com vergonha de estar rindo, né? Mas é porque é de um humor, assim, tão cáustico. Quando ele quer sair do quarto, ele gira a maçaneta com a boca, né? Ai. Porque as suas patinhas, né, de inseto não permitem. E aí o Nabokov conclui que se ele abriu a porta com a boca, ele deve ser um inseto de aproximadamente 90 centímetros de altura. Um besouro. Mas como a gente vai ver aqui na nossa conversa, não importa qual é o inseto, né? O cerne da coisa não é exatamente Olha, Marcos, isso. eu não posso deixar passar que essa é uma diferença que nós temos, porque eu não consigo rir, apesar de eu saber que o Kafka, quando ele escreve essa história, ele lia para os amigos e os amigos morriam de rir. Ele gargalhava, né? Ele gargalhava. Mas comigo, gente, aliás, a gente passou por essa experiência enquanto a gente escrevia o roteiro. Não tem jeito, a gente relendo os trechos, eu literalmente choro. Não tem jeito, eu fico acabada, eu fico morrendo de dó do Samsa. Você também, obviamente. Não, sim, eu também me emociono, mas... Ok, eu vou vender a sua imagem como você é um completo eu não insensível. sou uma pessoa desumana, mas é que há um tipo de humor. De humor, né, ele tem um humor negro, que claro. é inegável, né? Agora, é curioso isso, né? Quer dizer, talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar do Gregor Samsa, ele faz parte da cultura popular, né? Ele está por aí. E mesmo Kafka. Mas muita gente não leu Kafka, mas sabe alguma coisa sobre ele. Bom, primeiro que eu não vou poder deixar passar essa piadinha, né? Gente, é Kafka e não Kafta. Kafta é a carne, Kafka é o escritor. Atire a primeira pedra quem nunca trocou. Eu sempre paro um segundo antes pra pensar qual é a quem consoante. Nunca, né? Vamos aqui. A gente tá fingindo costume e normalidade, mas todo mundo já fez essa troca. Mas todo mundo já errou. Agora, interessante, né, Ale? Você falou do Kafka e poucos escritores, né, tem um adjetivo formado, derivado do seu nome, isso é maravilhoso, que tenha tanta fama, né? Quer dizer, o adjetivo kafkiano entrou pro vocabulário das pessoas, né? Faz parte da língua portuguesa já. E kafkiano seria algo... Bom, pelo menos eu vejo assim, veja como é que você veja e me complemente, por favor. Pra mim, kafkiano é algo esdrúxulo, algo que foge da normalidade, algo que foge do senso comum. Pra você é a mesma coisa, não? O kafkiano pra mim é uma coisa insólita, esdrúxula, mas que está inserida no cotidiano mais normal e mais racional, né? E é aquele absurdo diante do qual as pessoas não se revoltam, não se chocam, né? Quer dizer, se a gente pensar na obra do Kafka como um todo, ela está sempre centrada nisso, né? Em situações esdrúxulas, absurdas, ou enfim, impossíveis, inexplicáveis, mas que estão costuradas na mais perfeita racionalidade. Eu poderia citar aqui um livro famosíssimo do Kafka, que é O Processo, né? Um romance do Kafka, que é uma obra inacabada. Aliás, todos os seus romances são inacabados. Né? Fragmentários, que é a história de um cara chamado Joseph K. Né? É curioso que K é o sobrenome dele, lembra Kafka, né? Assim como Gregor Samsa. Samsa tem as mesmas 5 letras de Kafka. Perfeito. Quer dizer, tem um espelhamento autobiográfico aí que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Joseph K. é um cara que acorda um dia na sua casa, é o protagonista do processo, com policiais no seu quarto o levando pra cadeia. Quer dizer, você foi preso. E ele vai passar por um processo judicial, ele vai procurar um advogado, ele vai ser condenado e tal. Só que em nenhum momento se sabe o crime que ele cometeu. Nem ele próprio sabe.
né? Ele se emaranha na burocracia do mundo judiciário, etc. Mas em nenhum momento se diz a ele o crime que ele cometeu, nem nós, assim como ele, não sabemos, né? Quer dizer, é uma situação absurda. Dentro da normalidade. Mas dentro de uma certa normalidade do mundo jurídico. Eu acho que é legal você ter falado isso, bom, dos romances interminados do Kafka, e é legal também porque a Metamorfose, no caso, não é exatamente um romance. A gente não vai aqui ficar discutindo teoria literária, porque também não é o nosso objetivo, mas é uma novela, né? Isso. Uma novela, essa sim, finalizada, e é uma novela em que ele escreve em 1912, mas ele publica 2 ou 3 anos depois, agora me foge a memória, mas um tempo depois. Ele escreve num período muito curto, ali de 15, 20 dias, né? Um tiro curto. E é um período também, olha o ano, né, gente? 1912, ele vai publicar em 15, então esse início de século completamente conturbado. Primeira Guerra. Né? Então, tem muita gente, muitos estudiosos, biógrafos do próprio Kafka, enfim, que vão dizer, todos na mesma linha de interpretação, que de uma certa forma a obra kafkiana, né, a obra do Kafka, acaba condensando um pouco esse espírito destrutivo do início do século XX, que é um início com direito ao Holocausto, a Primeira e depois a Segunda Guerra, totalitarismos políticos, genocídio armênio, enfim, tudo é um caldo cruel aí que a gente pode escolher para onde olhar. É como se a obra dele fosse um prenúncio de um certo horror, né? Que vai se colocar. E eu me lembro, você falou das novelas, né? Que seriam narrativas maiores do que um conto, menores do que um romance, né? Existe uma outra novela, porque o Kafka, ele começava a escrever um romance e depois ele era absorvido por um conto, por uma novela, por uma narrativa menor, né? Por isso ele nunca conseguia terminar os seus 3 romances, né, que estão publicados até hoje. Tem uma novela dele, que desde que eu li pela primeira vez, eu li muito jovem, assim, nunca consegui esquecer, que é uma que se chama Na Colônia Penal. Que também encena perfeitamente esse sentido do kafkiano, né? Do absurdo, do assim, absolutamente insólito, mas que é tido como normal. É a naturalização da violência, né? Que é a história de um cara que vai conhecer uma máquina usada para punir criminosos. E ela consiste numa espécie de uma cama, onde a pessoa se deita de bruços, e em cima da cama tem uma agulha, né? Enfim, que vai rasgando a carne do prisioneiro e escrevendo nas suas costas a sua sentença. Do tipo, não matarás, né? Então essa agulha vai rasgando a pele escrevendo. E as pessoas tratam aquilo como a maior invenção, quer dizer, é o auge da racionalidade, da ciência, mas usada para o mal, mas um mal banal, né? Claro, acho que todo mundo já ouviu a expressão sofrer na própria pele, né? O Kafka leva isso ao pé da letra, né? Ele dá uma precisão irônica a uma expressão do cotidiano. Vamos lembrar que isso, infelizmente, mas assim, infelizmente em letras garrafais, não vai ser de forma nenhuma muito longe da realidade, porque basta ver o que vai acontecer nos campos de concentração depois, em Auschwitz ou em tantos outros campos de concentração, que acaba sendo algo muito parecido ou, em certa medida, até pior do que isso. É um prenúncio mesmo, né? Ele acaba sendo um profeta do Holocausto. Desse horror completamente naturalizado, e o Kafka, ele morreu antes da ascensão do Hitler ao poder ele morre com 41 anos, né? Porém, as suas irmãs, né, que sobreviveram a ele, eram judias, era uma família judia, as irmãs morreram no campo de concentração. As 3 irmãs morrem no campo de concentração. Aliás, essa é uma porta de entrada pra gente falar um pouquinho a respeito de quem é o Kafka, né? É de uma família, ele era judeu, na verdade é de uma origem judaica, mas o Kafka sempre teve uma questão de ser um estranho no ninho, né? Esse é um aspecto... Um outsider, né? Ele, na verdade, é o primeiro menino, o primeiro filho, depois de uma série de gestações que não vingaram, ou de natimortos. Acho que a mãe chegava... Os filhos acabavam nascendo... Morriam logo depois de nascer. E morriam logo depois de nascer. E aí ele é o primeiro a vingar, para pegar um termo, enfim, coloquial. Só que, assim, ele não poderia ser mais o oposto daquilo que seria idealizado pelos pais, principalmente pelo pai. Pelo Hermann Kafka, né? Nossa, que é uma figura, gente, olha, Freud aí na veia, né? Porque o
pai, que era uma figura, que era um comerciante de sucesso, ele era um vendedor de tecidos. Ele tinha uma loja de roupas, tecidos, assim, né? Muito próspera, né? Quer dizer, ele fazia parte de uma burguesia tcheca, né? Ali de Praga, muito que estava subindo na vida e tal. Perfeito. Quer dizer, tem um sucesso comercial dentro de uma vida burguesa. E o pai do Kafka era um homem muito forte, muito ele sempre robusto, descreve alto. Né? Alto, um cara que trabalhava, que juntava dinheiro, que sustentava a família e que esperava do seu filho. Basta a gente ver imagens do Kafka. Não, isso que eu ia falar, pessoal, dá um Google agora, se você estiver nos ouvindo, não estiver dirigindo, né, por favor, dá um Google e procura Kafka, imagens, porque vale a pena ver a figura magro, né? Mirrado, orelhas, parece um elfo. Né? Depois, né, vai se descobrir tuberculoso, né, vai morrer, inclusive, em decorrência dessa saúde frágil. Então, o Kafka era exatamente o oposto do que o pai esperava do seu filho. E isso não é um achismo, nossa, isso é muito legal da gente dizer também, porque o Kafka deixa uma carta que, na verdade, é um desabafo. Aqui eu tô... É um texto muito íntimo, né? Muito pessoal. De 50 páginas. Que o pai nunca leu, né? Porque ele não enviou. Ele deixa em cima da mesa e depois ele vai lá e tira de cima da mesa. Quer dizer, ele não teve coragem. Não teve coragem, porque é um desabafo muito sentido, né? E nós não podemos esquecer que o Kafka publicou a Metamorfose em vida, né, em 1915, mas ele tinha muitos outros originais de romances, como a maior parte, Processo, certamente, da obra dele, né? O Castelo, que é um belo romance, o América. E o Kafka tinha um amigo, um grande amigo chamado Max Brod, que foi o seu testamenteiro, né? E antes de morrer, aos 41 anos, né, 1920, alguma coisa assim, ele pede ao amigo que queime todos os seus manuscritos. Quer dizer, ele não queria que, além daquilo que ele já tinha, das poucas coisas, né, que ele já tinha publicado em vida, ele não queria que mais nada saísse a público. Então ele ordena ao Max Brod que incendeie os originais. Mas, para nossa felicidade, né, o Max Brod não queimou, né? O Max Brod publicou o que o Kafka deixou. O que é muito interessante da gente pensar, né? Porque ele, enquanto amigo, foi péssimo. Mas enquanto os leitores do Kafka agradecem ao Max Brod onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja. Ele não... E a carta é publicada. Né? E a carta começa justamente com uma frase inesquecível, né? O Kafka pergunta ao pai, você sempre me pergunta por que é que eu tenho tanto medo de você, né? Olha, gente, quer dizer, o Kafka frágil, vulnerável, diante desse pai tão forte, tão violento, que nunca entendeu a vida do filho, né? Que queria ser escritor, que não conseguia se acertar afetivamente, tentou se casar 2 vezes, os noivados não deram certo. Inclusive 2 noivados com a mesma mulher. Com a Felice Bauer, né? Então é um acerto de contas muito sofrido de um filho que ama o pai, mas que não recebe nenhum tipo de compreensão dessa figura. Essa carta ela é tão emblemática e ela é tão bonita e é tão dolorosa que, apesar do episódio falar a respeito do Gregor Samsa, a gente colocou um trecho do Carta ao Pai aqui, que será lido pelo Marcos pra gente. Vamos ouvir. Querido pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você. Em parte, porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que eu mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque, também ao escrever, o medo e suas consequências me inibem diante de você. Eu teria sido feliz por tê-lo como amigo, chefe, tio, avô, até mesmo, embora mais hesitante, como sogro. Mas justo como pai, você era forte demais para mim. Principalmente porque meus irmãos morreram pequenos, minhas irmãs só vieram muito depois, e eu tive, portanto, de suportar inteiramente só o primeiro golpe, e para isso eu era fraco demais. É como costumo brincar, tem que ter uma pedra no lugar do coração para não ficar comovido com o Carta ao Pai. Né? E quem lê a Metamorfose e lê a Carta ao Pai entende, né, que são obras que de alguma forma dialogam, né? Porque esse contexto familiar opressor, né, no qual o Gregor Samsa está inserido, também lembra muito esse cenário em que o Kafka vivia, porque
Você falou uma coisa interessante agora há pouco, do Kafka ser o estranho no ninho. Né? Eu acho que o Kafka, a vida inteira, ele se sentiu peixe fora d'água. Né? Esse conceito, só um complemento, né, do estranho familiar, é um conceito freudiano, na verdade, Sim, né? sim. Que, enfim, tô pegando emprestado aqui, obviamente não é meu. Mas... Sim, quer dizer, dentro da família você não se sente pertencente. Porque o Kafka, embora ele fosse um judeu, né, isso é bem legal. Ele não se integrava à população judaica. Né? Ele era tcheco. Ele veio de Praga, mas ele não escreveu em tcheco, ele escrevia em alemão. O que faz com que, durante muitos anos na República Tcheca, o seu nome sequer fosse falado. Né? Ele não era um autor querido na sua terra natal porque escrevia em outra língua. Né? Ele era filho de um burguês, mas ao mesmo tempo ele queria ser escritor. Quer dizer, ele queria não queria ir para o comércio. Né? Mas ao mesmo tempo ele era um advogado, trabalhava numa companhia de seguros. Quer dizer, ele está em certos lugares, mas ele não se sente pertencente nem ao judaísmo, nem à família, nem à burguesia, nem à literatura. Né? Quer dizer, é como se ele entrasse nesses lugares, mas nunca fosse completamente absorvido e nunca se sentisse pertencente. Sempre um estranho. Né? Isso vai ficar muito claro no Metamorfose, e a gente consegue, acho que, retomar agora um conceito que nós falamos no início, né? Que é o fato... da descrição dessa metamorfose ser colocada com uma naturalidade pelo Kafka, né? Porque o Gregor Samsa, de repente, acorda, transformado num inseto monstruoso, e é interessante porque ele fica com umas preocupações absolutamente banais, né? Do tipo, nossa, eu vou me atrasar para pegar o trem. Sim, ele precisa do emprego, eu preciso trabalhar, né? Como é que eu vou conseguir? Tanto que o primeiro aí à casa dele é o patrão, né? E aí ele fica naquela, como é que eu vou explicar, como é que eu vou... Umas justificativas, ou umas preocupações, melhor dizendo, que a gente, quando tá lendo, fica, meu Deus, mas se ele tá transformado numa barata gigante, como assim a preocupação dele é o trabalho? Como assim a preocupação dele... O Guter Anders, que tem aquele livro Kafka, Pro e Contra, um belo estudo, né, sobre o Kafka. Um dos mais importantes estudos sobre esse livro e sobre o Kafka. Ele chama essa expressão de homem-profissão, né? O homem que é, de uma certa forma, metonimicamente transformado na sua profissão. Sim. E aí a gente se depara com uma situação de loucura total, completa e absoluta, e de normalidade descrita por um narrador onisciente, porque esse narrador é onisciente, a gente tá em terceira pessoa ali, com um distanciamento... Uma frieza quase asséptico. Absolutamente chocante, né? Parece que ele tá falando de coisas triviais, né? Uma linguagem assim meio cartorial, né? Como o próprio Gunther Anders diz, né? O espantoso no Kafka é que o espantoso não espanta ninguém. Todo mundo lê aquilo com naturalidade. E o mais curioso é que, embora o filho, né? Que é, como você bem lembrou, o provedor, porque ele tem... Nós depois vamos descobrir que ele não pode não trabalhar, porque ele que sustenta essa família de parasitas que dependem do dinheiro dele, né? Então ele é um caixeiro viajante. Isso quer dizer, eu nem sei se existe essa profissão ainda, né? É aquela pessoa que viajava vendendo coisas. Então ele era um cara que era desenraizado, né? Ele cada hora estava num lugar diferente e ele se sacrificava pela família. E de repente essa situação se inverte quando ele se transforma no inseto. Mas o curioso é que ninguém se pergunta assim... O que aconteceu com ele? Por que isso aconteceu? Quer dizer, as personagens, elas não tentam significar aquele acontecimento, né? Isso é possível? O que quer dizer, é um feitiço? Ninguém se questiona. As pessoas simplesmente olham e falam, aconteceu. Como então vamos nos reorganizar diante desse fato esdrúxulo, mas tomado com naturalidade, né? E um outro aspecto também que chama a atenção da gente quando a gente está lendo é que ele é transformado em inseto monstruoso, ou seja, ele vira o bicho, mas as pessoas que estão em torno dele, foi você que chamou a atenção para esse ponto enquanto a gente conversava antes do episódio, é que são absolutamente desumanas, né? Porque a gente vai agora se aproximar um pouco dessa família, a da mãe, do pai e dessa irmã, que eu tenho um ódio mortal. Nossa, irmã, dessa irmã. Ela começa até que... A gente acha que ela é gente boa. A gente começa a gostar dela, né? A gente acha que ela é gente fina, mas depois, não é nossa, assim, que né? grande filha da... E eles são os bichos, né? Eles são completamente desprovidos de qualquer tipo de humanidade. O pai é uma figura... Que é uma projeção, talvez, do próprio Hermann Kafka, né? Do pai da vida real. A gente pode cravar isso, né? Não sei, bom, afirmar categoricamente a dureza, mas... Algum atravessamento aí, porque é engraçado isso, né? Quer dizer, o Samsa ele é um ser humano
disfarçado de inseto, né? A gente percebe em vários momentos da narrativa que, embora aos poucos ele vá perdendo até mesmo a sua visão, a sua capacidade de falar, de se comunicar, perde, né? A Ele vai capacidade de perdendo, fala. mas ele ainda sente, né? Ele ainda tem planos, ele ainda raciocina, ele se comove com a música, né? Quer dizer, ele não perdeu sua humanidade. Então ele é um homem disfarçado de inseto. E a sua família são insetos disfarçados de gente. Então, né? mas aí eu vou ter que pegar seu gancho, né, Marcos? Porque isso é muito interessante. O que nos transforma em humanos? Ou melhor, o que nos caracteriza enquanto humanos? Sim. É a nossa forma física? Porque se for isso é pouco, né? É. Porque, veja, o pai dele é humano e trata o filho de uma forma Hostil, pérfida. violenta. né? A irmã também, né? E ele, a gente vai comentar sobre essa cena, tem até esse trecho mais pra frente. Ele ainda consegue se comover, né, com a cena, aquela cena do violino, que é uma coisa Ele não linda. quer incomodar. Ele não quer incomodar. Porque assim, um inseto, digamos assim, ele não se desinsetiza, né? A barata é sempre a barata, o besouro é sempre o besouro. Agora o homem, o ser humano pode se desumanizar, né? E eu acho que é um pouco esse o sentido da literatura do Kafka, né? O quanto, nem mesmo dentro da família, que seria o espaço do afeto, do acolhimento, o quanto essa transformação do Kafka o torna uma figura indesejável, a ser maltratada, a ser até aniquilada, porque chega uma hora que ele vira um incômodo, Sim, né? Ele vira um sua morte é peso. desejada. Mas ele vira um peso quando ele para de produzir e trazer dinheiro para a família. O né? que tem tudo a ver com o contexto capitalista, burocrático, em que essa obra está inserida. Daí a gente pode chegar à conclusão de que ele sempre foi desumanizado pela família, né? Porque se você vê uma pessoa apenas como provedor de dinheiro, né? Se o seu afeto é um afeto utilitário, você ama o seu filho pelo dinheiro que ele põe em casa, você não está tratando como um ser humano, né? Você está coisificando. Então talvez, isso você perguntou, né? O que nos torna humanos? Talvez essa metamorfose apenas revele alguma Algo coisa que já que estava ali sempre intrínseco, esteve ali. perfeito. Ele sempre foi visto dessa forma, né? Só que agora as coisas mudam de figura porque ele já não pode mais sustentar a casa, essa era a sua função ali, né? E esse trecho do violino, a gente tem que dar Vamos uma olhada ouvir, nele, vamos ouvir, porque é ele é muito lindo, bonito. lindo, lindo. Vamos lá. A irmã começou a tocar. O pai e a mãe, cada um do seu lado, acompanharam atentamente os movimentos das suas mãos. Atraído pela música, Gregor tinha ousado avançar um pouco e já estava com a cabeça dentro da sala de estar. E, no entanto, a irmã tocava com tanta beleza. Gregor rastejou mais um trecho à frente, mantendo o corpo rente ao chão, para, se possível, captar os seus olhos. Ele era um animal, já que a música o comovia tanto? Bom, nós já falamos aqui a respeito, então, do Gregor Samsa, que era um caixeiro viajante, e como o Guter Anders fala, era uma espécie de homem em profissão, e como o Marcos muito bem colocou, era muito valorizado, enquanto tinha a sua função monetária ali exercida, né? A partir do momento que isso é perdido, ele perde a sua humanidade, perde a sua função social, ou uma coisa está atrelada à outra. Mas é uma família de parasitas, como você bem também colocou. A gente tem a mãe é uma figura muito submissa, né? Sim, sim. É uma figura que, a primeira vez que ela para, quando ela vê, eu gosto muito da reação primeira deles, quando eles veem o Sansa pela primeira vez, metamorfoseado em inseto. A mãe só consegue gritar. Sim. E o pai já pega a bengala e começa enxota, né, a enxotar o Sansa pra dentro do quarto. Que é onde ele novamente. vai passar boa parte do tempo, né? Trancado no seu quarto. E, às vezes, quando ele tá muito estressado, ele anda pela parede, né? É muito engraçado. Ele começa a andar pelo teto, né? Pra se desestressar. Mas tem um dado interessante, né? Em algum momento nos é dito que o pai do Kafka, do Kafka não, do Samsa, né? Parece que no original é Zamza, né? A pronúncia, sei lá. Samsa, Zamsa. O pai havia perdido tudo. O pai havia ido à bancarrota, perdeu todos os seus bens, e por isso que o filho se sacrificava tanto. Quer dizer, o filho trabalhava para sustentar um pai falido. Isso na versão original. Não, é dito, né? Quer dizer, que existe uma pré-história da novela que o filho trabalha porque o pai faliu. Ah, né? sim, isso é o que é falado, sim. Só que tem um momento em que a porta está meio entreaberta e o nosso Gregor /besouro sei lá o quê, vê o pai com dinheiro. Ele tinha dinheiro guardado. Quer dizer, então o pai explora o filho. O pai
tem dinheiro, o pai não perdeu tudo, como ele mesmo contava, e o filho se sacrificava de trabalhar com base numa mentira. Quer dizer, o pai enganava o próprio filho para que ele que se sacrificasse tendo que trabalhar como caixeiro viajante, enquanto o pai tinha suas economias. Né? Não, esse pai que fica o tempo inteiro de uniforme, não tem uma coisa assim? O pai que não tira o uniforme o tempo inteiro, né? Tem uma coisa de um apego às aparências ali, né? Mesmo quando a família não tem mais como manter um certo nível e aí é obrigado a receber inquilinos dentro de casa, que também são figuras estranhíssimas. Sim. Ele, óbvio, não quer que ninguém descubra que dentro do quarto tem um filho metamorfoseado num inseto. E aí tem aquela cena que a gente acabou de ouvir da filha tocando violino, que é quando o Gregor sai e todo mundo vê que ele tá ali. Porque a irmã dele, a Gretchen... Gente, Gretchen. Atenção a esse nome, Gretchen. Vale também, no né? primeiro vale momento, quer dizer, há um choque, né? O filho virou uma figura grotesca, asquerosa, enfim, indesejável, né? A mãe leva um susto, o pai também não sabe lidar com aquilo, e a irmã, muito caridosamente, né? Leva leite, comida pra ele, uns legumes meio podres, uns pedaços de pão. Ela percebe que ele não toma mais leite, ela leva lá uns legumes podres e tal. Então, até um primeiro momento, me parece que a irmã tenta ainda manter um vínculo com o Gregor, né? Porque ela ainda vê naquele inseto o seu irmão. Sim, né? Exatamente. E a irmã tem um sonho. Ela quer ser musicista. Ela quer estudar música, quer dizer, ela quer superar esse universo burguês, meio comezinho, ela quer cuidar das coisas do espírito, da arte, do belo e tal. Sustentada pelo irmão, porque é o irmão quem vai bancar, né, o seu curso de música. E tem essa cena em que ela tá tocando violino e ela pergunta aos inquilinos, né, se eles se incomodam. Eles falam, não, imagina, a gente até gostaria de ver você tocando. E ela começa a tocar o violino e o Gregor ouve, né? E fica comovido. E ele resolve ir até, meio que guiado pelo som do violino, né? Ele resolve ir até a sala para apreciar a música. E quando ele aparece, os inquilinos, né? Eu adoro que os inquilinos dizem assim, mas como assim? Quer dizer, então nós morávamos na mesma casa que esse bicho? Eles decidem não pagar mais o aluguel. Não vamos pagar e ainda queremos uma indenização pelo risco a que você nos submeteu. Quer dizer, a decadência total da família. É interessante porque é como se houvesse uma espécie de metamorfose também dos afetos, né? Total. Essa irmã que parece muito bacana no começo, depois se mostra terrível, porque é isso. Tem uma outra cena que é também protagonizada por essa irmã, em que aos poucos também parece a intenção, é bem aquilo, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Ela começa a tirar os móveis do quarto em que ele tá, pra se falar, pra deixar ele andar pelas paredes, dar mais espaço pra ele. E ela começa a tirar a escrivaninha, tirar a mesa, tirar a cadeira, tirar não sei o quê. Até o momento... E ele acha, a princípio, que é um bom movimento dela. Mas há uma fala da mãe nesse momento, que a mãe diz assim... Será que ele não vai achar que nós desistimos dele? Quer dizer, já que nós estamos tirando os móveis, será que ele não vai achar que nós estamos dizendo você nunca mais vai voltar a ser um ser humano, né? Então já pode tirar tudo, né? E o Gregor ali encostadinho, olhando essa movimentação. E é bem interessante porque ele se coloca embaixo de uma espécie de, sei lá, tocador, assim, e até ele faz um baita de um esforço e joga um lençol por cima dele pra se esconder, porque ele não quer, né, aparecer de uma forma horripilante ali. Até um determinado momento em que ela vai tirar um raio de um quadro. Cuja moldura ele havia feito, né? Quer dizer, é um objeto de afeto, né? Exato. E aí, quando ela vai pegar esse raio desse quadro, ele fica puto da vida, né? E aí a cena é muito boa, né? Porque ele gruda, a sensação que a gente tem é que ele vai pular na cabeça dela. Sim. Que ele, aqui não, aqui você não mexe porque esse é um objeto meu, né? Como se ao retirar aquele afeto fosse ser retirado também o resto de humanidade. Tudo, menos aquilo, porque aquilo conecta com o Gregor ser humano. Ser humano. Né? Que cerrou aquela moldura e tal. Então ele se coloca em cima do retrato. Né? Ele vai escalando a parede. O narrador diz que ele vai deixando um líquido, né? Uma gosma. E é assim mesmo, né? Por onde ele passa. E aí ele se cola no retrato. E a mãe, desmaia. Assim, inopinadamente, ela se vira e ela vê
aquele inseto monstruoso, gigante, colado no papel de parede florido, né? Quer dizer, há uma contradição entre o aspecto grotesco e as flores do papel de parede. Ela desmaia. Gente, ela no tem uma jogo, né? Se eu síncope. desmaio quando vejo uma barata... Imagina uma barata de 90 centímetros, né? Na parede do seu quarto. Ela tem um piripaque. E aí tem a cena da maçã, né? Gente, a cena da maçã... Porque aí o pai chega, nesse momento, vê a mãe. A filha sai, vai pegar um monte de coisa, perfume, álcool, um monte de coisa ali pra tentar, formol, sei lá o que, acordar a mãe que tá ali. Teve um piripaque, né? Em bom português é isso. E o pai chega naquele momento em que a porta tá aberta, escancarada. O Gregor tá ali, coitado, meio desesperado, porque ele vê a merda que ele fez. A E mãe ele não teve tem culpa. Ele não tem culpa. Coitado, dá muita dó. Muito dó. E aí, o que o pai faz? O pai começa a atacar coisas. Aí pega maçãs que estão numa fruteira e vai errando, né? Mas uma das maçãs acerta o casco do Samsa e fica dentro do seu corpo. Quer dizer, ele agride o filho com uma maçã e aquela maçã, até o fim da narrativa, vai ficar ali apodrecendo dentro do corpo do Samsa, né? Do inseto. E como o Kafka é bom nessa coisa da descrição do grotesco, né? Sim. Porque ele vai descrevendo com requintes de detalhes cruéis, né? Coisa do em volta. Tem uma descrição ali que me lembra que ele fala que vai ter cabelo mas vai ficando verde. Ele tá cheio de poeira, né? De tanto poeira. andar debaixo dos móveis. Porque aí chega uma hora que ninguém mais limpa aquele quarto, ele fica ali jogado, né? Sem contar que agora uma coisa que me passa pela cabeça é uma maçã, né? A maçã que é tão simbólica, Sim, é o sim, fruto sim. proibido, não é qualquer fruta, né? Não é um só uma sentido pera, é uma religioso, maçã histórico, né? que é jogado ali e é essa maçã que vai, de uma certa forma, o matando, porque Conduzindo aquilo à morte, vai conduzir à morte, exato. Mas é curioso, né, que ele é proscrito, né? Ele vai se tornando cada vez mais um ser que não pode ter uma vivência social, ele não pode aparecer, né? Na medida em que ele deixa de ser aquele que traz o alimento e passa a ser uma boca a mais a ser alimentado. Né? Então eu fico pensando em várias situações da vida em que as pessoas também podem ficar inutilizadas para o trabalho, por algum tipo de acidente, algum tipo de doença. Ser um estorvo, entre muitas aspas. Em que medida uma família olha para um filho que se metamorfoseou, vamos usar esse verbo em amplo sentido, quer dizer, passou de uma condição a outra, em que medida muitas famílias também não passam a enxergá-los como estorvos, como problemas, né? Então mostra-se que esse afeto é um afeto mentiroso, é um afeto interessado, né? Eu te amo enquanto você me traz o alimento. Agora, quando você é dependente de mim, eu não quero você, né? Você se torna um peso, você se torna uma figura repulsiva pra mim. Isso fica, assim, absolutamente materializado no momento. A irmã verbaliza isso, né? E se ele morresse? Sim, sim. Ela fala isso, né? Seria um alívio. Essa irmã... Esse já é o momento em que a gente quer matá-la. Depois da cena dos inquilinos e do violino... Do violino, né? ela ainda me vem com essa. Ela conclui que, assim, não dá pra viver com aquele inseto. E ela fala pros pais, vocês precisam se convencer de que aquilo... não é o Gregor. Não é o Gregor. Então ele deixa de ser o ele para virar o isso, para virar o aquilo, né? Ele assume esse pronome que já o desumaniza por completo. E a gente fica com muita, muita raiva dela, porque o narrador, que é onisciente, vamos nos lembrar aqui, nos coloca em contato com a cabeça do Gregor e a gente lembra o quanto esse irmão é cuidadoso para com ela, o quanto ele queria que ela estudasse, o quanto né, ele queria que ela desenvolvesse a faceta artística, musical, subjetiva, enquanto ele se matava enquanto caixeiro viajante, quer dizer, como se a ela fosse dada uma oportunidade que a ele lhe foi privada. E aí aquilo não é mais o Samsa. Exato, não é o nosso, não é o meu irmão, não é o nosso filho. Quer dizer, é um sentimento de ingratidão, né? Absolutamente revoltante. Enquanto isso, o Gregor vai fenecendo, né? Aquela maçã vai infeccionando, vai doendo, até a cena absolutamente terrível em que ele morre, né? E nós temos aqui a leitura desse trecho final de Gregor Samsa. A maçã apodrecida nas suas costas e a região inflamada em volta, inteiramente cobertas por uma poeira mole, quase não o incomodavam. Recordava-se da família, com emoção e amor. Sua opinião de que precisava desaparecer era, se possível, ainda mais decidida que a da irmã. Permaneceu nesse estado de meditação vazia e pacífica até que o relógio da torre bateu a 3ª hora da manhã.
Ele ainda vivenciou o início do clarear geral do dia lá do lado de fora da janela. Depois, sem intervenção da sua vontade, a cabeça afundou completamente e das suas ventas fluiu fraco o último fôlego. Eu acho belíssimo esse momento em que o Gregor, depois de todas as agressões e tal, ele ainda manifesta amor por essa família, né, que só o parasitou a vida inteira. É muito triste. Não, é comovente, é triste. De uma certa forma, é como se o Kafka conseguisse colocar no Sansa a personificação daquilo que... Eu faço essa comparação do Kafka com o Freud porque eles são contemporâneos e há uma outra semelhança também. O Freud também perde irmãs pro Holocausto, enfim, e uma série de outras coincidências que não vem ao caso aqui. Mas, de uma certa forma, é como se o Sansa fosse a personificação do mal-estar literário que o Freud vai escrever no Mal-Estar da Civilização, assim, né? Eu acho que esse trecho, ele é o outsider, ele é aquele que, apesar de tudo, ainda consegue olhar com uma sensibilidade... Sim, sim. Apesar de tudo, né? Ele poderia não ter feito isso. Essa delicadeza é comovente, eu acho. Sim, sim. E eu acho que também dá para pensar nessa incompreensão da família, agora pensando no Kafka mesmo, né? Em relação à sua escolha de ser um escritor. Né? Quer dizer, de viver uma vida longe desses padrões da burguesia, e essa incompreensão, né, o torna também uma figura que não se encaixa, quer dizer, que não é mais o diferente, que não é o igual, agora é o diferente, né? É aquele que não tem espaço. Então, o que eu acho que a gente está querendo dizer aqui, como nós falamos no começo, né, um besouro, é uma barata, isso não é o mais importante, né? Porque isso aqui não é uma história fantástica, né? De seres humanos que se transformam em animais. Sim. É uma tragédia que se dá no seio de uma família burguesa, uma família de classe média, como tantas que existem até hoje, que não compreendem os seus filhos, né? E que não aceitam as escolhas em várias dimensões, as suas subjetividades, né? E que aos poucos vão metamorfoseando esses filhos em figuras que se tornam incômodas, abjetas, repulsivas, né? O Guter Anders tem uma expressão que eu gosto muito desse livro, que a gente já citou aqui, o Kafka Pró e Contra, que é o Kafka é um fabulista realista. Eu acho essa expressão tão feliz, né? Sim, porque sim. é isso, né? Ou um fabulador realista, não me lembro da tradução agora. Mas é isso, né? Como se ele transformasse uma fábula, porque querendo ou não, é uma fábula, mas dentro de um espectro do real, do palpável. Sim, ali. com um lastro na realidade com a qual todos nós podemos nos identificar. Né? E eu queria lembrar aqui o Modesto Carone, que é um grande tradutor de Kafka aqui para o português do Brasil, né? Certa vez comentando a tradução da Metamorfose, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que há trechos do Kafka que são... Eu não sei bem se essa palavra cabe aqui, intraduzíveis, né? No fundo, tudo é intraduzível, né? A gente Tradutor tenta, e traditor, a gente tenta, mas tem coisas que nada é perfeitamente traduzível, né? E ele lembra que em alemão, o adjetivo que ele traduz em português como monstruoso, né, um inseto monstruoso, em alemão, essa palavra é formada com o mesmo radical da palavra família. Quer dizer, monstruoso é o não familiar, né? É o não reconhecível, é o que está fora da família. Quer dizer, é aquilo que você olha, não reconhece e por isso se assusta. Então, isso não dá para traduzir para o português. Ô Marcos, tem um pouco de Ghost aí, né? Do Sim. nosso Drummond do primeiro episódio. Alguma coisa drummondiana, né? Vai ser Ghost na vida, vai ser inseto na vida, né? Vai ser pisado pelos outros. Então, e essas sutilezas da linguagem do Kafka é que o tornam um escritor tão admirável. Quer dizer, ele vai na raiz da palavra e você citou o Freud aqui, né? O conceito de estranhamento, né? De estranho familiar, que é você olhar para uma coisa que você conhece, no caso aqui é um membro da família, mas você olha e não reconhece, né? É o familiar que causa o estranhamento. E o fato do Kafka ser um estranho, digamos assim, né? Em todos os lugares onde ele pisou, talvez precipitasse nele essa percepção daquilo que o Gunther Anders fala, deslocamento, né? Eu vou deslocar as situações e vou mostrar coisas absolutamente loucas, mas que são inseridas na naturalidade de um cotidiano. Como se fossem né? banais. E caminhando agora para o final do nosso episódio, do Gregor Samsa, um dos aspectos que acho que é interessante a gente citar para finalizar é a questão da atualidade do texto, né? A gente
obviamente, escolhe muitos personagens, grandes personagens da literatura que evidentemente trazem contribuições para a atualidade, para a contemporaneidade. E no caso do texto do Kafka, essa característica do Gregor Samsa de ser caracterizado por sua profissão, né, ser o tal do homem-profissão, como a gente já falou lá no início do episódio, que o Guter Anders usa. E a partir do momento que ele perde essa função, entre aspas, social, ele acaba perdendo também a função dentro da família, né? E aí ele, consequentemente, perde a sua função dentro de casa e é deixado de lado, né, literalmente. O quanto isso é atual, né, numa sociedade capitalista em que muitas vezes a gente só é valorizado diante da profissão que nós temos. É interessante porque quando a gente muitas vezes está numa conversa e, sei lá, você vai se apresentar para alguém que não nos conhece, fala, e aí, Marcos, quem é você na fila do pão? Ou quem é você, Alessandro, na fila do pão? A gente começa, muitas vezes, se apresentando, dizendo o que a gente faz da vida, né? Como se mostrar quem a gente é mostrar a nossa utilidade. Exato. Eu sou professora, eu sou sei lá o quê, eu sou sei lá o quê. Não é assim, quais são os meus valores, ou eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal música, eu gosto de tal filme. É muito interessante como a gente, numa sociedade capitalista, volto a dizer, nós somos caracterizados ou nós somos valorizados por aquilo que a gente produz. Exato. Acho que isso é uma atualidade do texto do Kafka. Só existe enquanto um ser produtivo, né? E o Kafka nos mostra aqui no Samsa que o esvaziamento dessa função, né, é um esvaziamento total do ser humano, né? Que passa a ser visto como escória, né? Mas tem outro ponto. Isso que você falou é perfeito, né? E o Kafka também era alguém que não se encaixava na sociedade, portanto via que de uma forma ou de outra ele sempre seria um inseto sob o olhar do outro, né? Mas acho que tem um lance também interessante nessa obra, que é o fato de que o Samsa, em nenhum momento ele se revolta com o que está acontecendo, né? Com a sua transformação, em nenhum momento ele se questiona sobre o significado, ele não atribui um significado a essa transformação, né? Que é o que nós poderíamos chamar de uma experiência de alienação. Né? Quer dizer, no sentido de que eu acho que se você pensa no Kafka como esse autor que ainda fala ao contemporâneo, né? Que ainda nos choca, ainda nos espanta, é esse autor que mostra personagens que sofrem em decorrência de algum evento cujo sentido elas não alcançam, né? Tô indo pra cadeia, tô sendo processado, por quê? Não sei. Hoje eu acordei transformado num inseto. O que aconteceu? Ninguém sabe. A gente sente falta do grito, né? Parece que falta o grito da de desespero. É verdade, né? Tem razão. Dizer, seria talvez mais crível que qualquer um de nós, né? Se um dia a gente acordar, se transformar, não se sentindo um inseto, às vezes a gente acorda se sentindo um lixo, né? Mas assim, transformado fisicamente, que houvesse revolta, que houvesse um desejo de superar essa... Não, né? As personagens têm uma postura de passividade e de pura alienação. Quer dizer, quase uma aceitação. Não me compete, né? E eu acho que o Kafka está falando de uma sociedade que ainda é uma sociedade em que cada um exerce a sua função, né? Cumpre a sua utilidade, mas não concebe um sentido do que está acontecendo, porque isso sempre nos ultrapassa, né? Bom, é isso. Temos o episódio? Temos. E para quem quiser tomar mais um café e saber um pouquinho mais a respeito de insetos, besouros, baratas e afins, a gente pensou em recomendar aqui, primeiro, a leitura do Carta ao Pai, sim, né? Sim. Porque ambos adoramos. É um texto lindo, comovente, muito triste, mas acho que dá para ter uma bela noção de quem é o Kafka e depois... Quando a gente leu a Metamorfose, dá pra ver muito do pai do Samsa nesse trabalho de espelhamento. Acho que vale muito a pena ler o Carta ao Pai. São 50 páginas, a gente encontra inclusive na internet. É um texto que vale demais a pena ler. É um texto mesmo. E, claro, a gente poderia recomendar outras obras do Kafka, os seus contos, que são maravilhosos, mas acho que vale a pena a gente fazer uma menção aqui a uma pessoa sem a qual... talvez a nossa compreensão do Kafka fosse muito diferente aqui no Brasil, que é o professor Modesto Caroni, falecido em 2019, e que durante aproximadamente 30 anos teve um esforço de traduzir a obra do Kafka do alemão para o português. Ele foi professor na Unicamp, na USP, né? E ele dedicou boa parte da sua vida a isso, né? E ele nos dá o Kafka em português
mas com uma fidelidade absoluta, dentro do que é possível, né, ao original. Então, se você encontrar um livro do Kafka na livraria, na biblioteca, no sebo, e for traduzido pelo Modesto Carone, tenha certeza que é uma tradução muito bem realizada. O Modesto Carone era escritor, né? Ele também tem a sua obra literária, que lembra um pouco o Kafka, ele é meio um Kafka, assim, brasileiro, né? Enfim, tenta trazer essa coisa do espanto, né? Essa coisa do espanto diante do horror da realidade brasileira, que certamente ele aprendeu traduzindo o Kafka. Então, uma homenagem aqui ao professor Modesto Carone, que mergulhou nessas águas aí profundas do Kafka e nos deu traduções belíssimas e que são sempre recomendáveis, né? Graças a ele. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio, então. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Um abraço. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluga. E a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. E até o próximo episódio.